Olá, boa tarde, bem-vindo, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Hoje estamos recebendo uma cirurgiã pediátrica, a doutora Suzane vai nos esclarecer o que é a cirurgia pediátrica, onde se insere na sociedade médica, qual a formação desse médico, aonde se forma esse médico, qual é o preparo, aonde ele atua, aonde nós podemos ajudar a nossa população com a cirurgia pediátrica. Então aguarde ansiosamente, doutora Suzane vai esclarecer os mitos sobre a cirurgia pediátrica. Voltamos daqui a pouco, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Eventos são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o Matelacê, que é a marca registrada da loja. O Matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Ela é o recorde de venda da Capodarte e ela recebeu esse nome inspirado na rainha Caterine de Médici, que foi a pessoa responsável por introduzir o balé nas cortes europeias. Como a sapatilha remete ao balé, nada mais apropriado do que batizá-la com o nome de uma rainha tão importante nessa arte que é a dança. Temos também a ocasião Weekend, que é uma proposta mais leve, mais informal, para passeios, fins de semana. Um exemplo são as bolsas tiracolo, que tem com alça em couro e correntes, com estampas diversas, podem ser floridas ou em couro prensado, que dá o efeito do Matelacê. E as espadrilhas, que são esses sapatos com o solado em corda. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. De volta, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo essa cirurgiã pediátrica linda e maravilhosa, pessoa de coração muito bom, uma guerreira, foi nossa aluna na UEPA, me lembro muito bem, você uma menina, hoje uma grande cirurgiã. Parabéns, Suzane. Obrigada. Obrigado por aceitar o nosso convite para esclarecer para a nossa população o que é a cirurgia pediátrica. Como é que faz para se formar um cirurgião pediátrico? Bem, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer dizer que a minha formação é genuinamente paraense. Que bom. Né? Para se formar um cirurgião pediátrico, nós precisamos fazer a cirurgia geral, é um pré-requisito. 2 anos. 2 anos de cirurgia geral. Depois fazemos uma nova prova para fazer a especialidade em cirurgia pediátrica, que são mais 3 anos de especialização. Ou seja, você para entrar no vestibular, para medicina, estudou muito. Isso. Fez 6 anos, De muito faculdade. bem feitos, na UEPA, no Pará. Isso. Após isso, fez uma prova para cirurgia geral, concorrendo com um monte de médico, para fazer mais 2 anos de geral. Isso. Acabou isso aí, você fez mais uma prova para fazer mais 3 anos. Então, a tua formação médica são 11 anos. São 11 anos de formação. Muito Isso. para ser cirurgiã pediátrica. E toda a minha formação foi no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Né? Eu sou a 2ª turma de residência de cirurgia pediátrica. Certo. A gente sabe que você tem uma família médica, o pai médico, um pai cirurgião, gente boníssima. Eu queria saber, assim, o que te levou a fazer cirurgia pediátrica?
É uma história muito engraçada, né? Eu já entrei na faculdade querendo fazer cirurgia geral, ser cirurgiã. Igual teu pai? Igual meu pai. E no meio da faculdade eu desisti, disse que eu não queria mais, não queria ter essa vida louca. E aí meu pai disse assim, minha filha, por que você não... Eu disse assim, pai, ele disse, o que você vai fazer? Eu disse, eu vou fazer neonatologia. Aí ele disse, não, você não vai fazer, você não vai fazer. Eu disse, não, pai, eu vou sim, por que eu não vou? Ele disse, porque você não faz cirurgia pediátrica. Então, se eu sou cirurgiã pediátrica hoje, é graças ao meu pai, que me levou para esse caminho. Eu até brinquei, me orientou. Mão, botou no bom caminho. Eu até brinquei com ele, disse, pai, mas isso não existe. Porque eu vi alguns cirurgiões gerais operando criança. Isso, perfeito. Ele disse assim, existe sim. Você quer que eu te apresente para alguém? Eu disse, eu quero. Foi quando eu conheci o Dr. Carlos Alberto Paiva Rego, que me recebeu de braços abertos. Hoje é um grande amigo meu, foi meu chefe na residência, né? Tudo que eu sei hoje, uma boa parte, eu devo a ele, não só a ele, como os outros membros da equipe. Mas no 4º ano da faculdade, eu comecei a acompanhar o Dr. Carlos Alberto e foi amor à primeira vista. Primeira cirurgia que eu vi, me apaixonei e... Você lembra qual foi essa cirurgia? Lembro, foi uma hernia inguinal numa criança de 2 anos. De 2 anos. Foi. Então, assim, essa foi a tua paixão. Você foi, minha paixão. Amo o que eu faço. Médico só pode fazer isso, né? Com o coração, com amor. Amo o né? que eu faço. Isso. Parabéns por ter escolhido uma profissão tão nobre. Eu cheguei a operar algumas crianças no interior, em Santa Isabel do Pará, e eu me sentia muito mal quando eu operava criança. Até hoje, quando eu vou operar, eu operei um menino de 13 anos, um dia desse, com uma intercepção, e no anátomo patológico veio como linfoma de Burkitt, né? E eu fiquei sabendo agora, Gabriel, um beijo no seu coração, filho, se cuide. Esse linfoma de Burkitt metastizou, entendeu? Então é muito ruim, eu me sinto muito mal. Você é muito forte para tratar de criança, né? Tem que ser muito forte, querer muito isso. Então, existe isso que você falou no começo, eu vi muito cirurgião geral operando, e a gente vê isso ainda. Ainda vê, infelizmente ainda vê. O cirurgião pediátrico com uma grande formação, quais são as patologias? Onde atua o cirurgião pediátrico? Bem, o cirurgião pediátrico tem a formação de atuar na maioria da parte do corpo humano, com exceção de cabeça, eu digo cabeça, a parte cerebral, que é a parte da neuroinfantil, né? E a parte cardíaca. O resto, todo cirurgião pediátrico atua. Cabeça e pescoço, ele tem a formação para operar, a formação torácica, as malformações renais, as malformações abdominais. Então, a gente tem uma gama de cirurgia que o cirurgião pediátrico está preparado para fazer. No pescoço também, aqueles cistos branquiais. Os cistos branquiais, principalmente as patologias congênitas, né? Entendi. Quando eu digo cabeça e pescoço, claro que tem um especialista de cabeça e pescoço. Claro. Mas nós estamos preparados para fazer os cistos branquiais, o cisto tireoglosso, essas malformações, as fístulas branquiais, que são específicas da cirurgia pediátrica. Entendi. Então, assim, por que você acha que tem esse preconceito ainda, ou melhor, às vezes eu recebo no meu consultório, eu sou cirurgião geral e faço mais bariátrica, eu ainda recebo uma mãe com um menino de 10, 11 anos para operar uma hernia inguinal. Aí eu encaminho para o Beto, para vocês, porque realmente não convém mais operar. Tem o cirurgião pediátrico em Belém. Hoje nós temos essa referência. Vocês hoje são quantos em Belém? Atualmente nós somos 11. 11. Você acha que 11 atende a necessidade, a demanda de cirurgia pediátrica na capital? Ainda não. Ainda não. Você acha que há uma carência? Há uma carência, a gente está formando novos cirurgiões pediátricos. Existe essa residência na Santa Casa? Somente na Santa Casa? Somente na Santa Casa. Poxa, quantas vagas por ano? Até 2010 era uma vaga por ano, atualmente são 2 vagas por ano. Ou seja, a Santa Casa em Belém formam 2 cirurgiões pediátricos todo ano. Todo ano. E esses médicos, eles são absorvidos logo na capital, eles não vão para o interior? Alguns vão. Por exemplo, um que fez residência comigo, o Tiago, hoje atua em Macapá. Macapá, é uma capital. Mas capital. Santarém, Altamira, já Marabá, tem em Santarém, já. Tem o Dr. Carlos Sinibu, está em Santarém. Já tem sim alguns que atuam nos interiores, sim. Então, assim, você que está fazendo medicina, veja, analise com muita consciência. Se você quer fazer cirurgia, alguma especialidade cirúrgica, a cirurgia pediátrica ainda é um campo vastíssimo no Brasil e principalmente no nosso Pará.
Belém só formam 2 cirurgiões pediátricos por ano. Isso ainda cria uma demanda muito grande de cirurgia pediátrica. Ainda tem muito espaço para essa especialidade cirúrgica tão linda que é a cirurgia pediátrica. Então você está vendo com a doutora Suzane Maia, cirurgia pediátrica, aonde se insere, qual a sua formação, qual a sua importância. Então saiba que existe essa especialidade. Não é um cirurgião de pessoas pequenas, não, é um cirurgião de criança. Exatamente. Que às vezes as pessoas confundem. E, Suzane, vocês também operam tumores em criança? Existem tumores de rim, tumor de Wilms, aquelas coisas. Sim. Tem formação para fazer cirurgia renal? Existe a subespecialidade dentro da cirurgia pediátrica em oncologia pediátrica, que é mais um ano de especialização. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem aqui em Belém. Geralmente tem para fora, Rio, São Paulo, eixo Rio-São Paulo tem essa subespecialização. Então, assim, eu acho que ainda há não digo nenhum preconceito em relação à cirurgia pediátrica, acho que falta de conhecimento que existe essa especialidade. Uma ignorância mesmo, né? Porque assim, nós atuamos na faixa etária de 0, ou seja, o recém-nascido, até hoje em dia, com o advento da ebiatria, né, que são a especialidade da pediatria que atende adolescente, então a nossa gama aumentou um pouquinho até os 18 anos. Certo. Então a gente opera nessa faixa etária. Existia aquele ato, né? Entre os 13 aos 18. Não sei para onde eu vou no médico de gente grande, eu vou no pediatra, aquele aborrecente que não sabe para onde vai. Hoje tem uma especialidade. A gente abraça Como é que é o nome? Ebiatria. Ebiatria. A gente abraça essa especialidade. Então, assim, é importante que os cirurgiões aprendam que em criança não é um adulto pequeno. Perfeito. Ela tem suas peculiaridades, as suas características, que só o cirurgião pediátrico está apto para operar aquela criança. Certo. Né? Cicatrização é diferente? A cicatrização, a fisiologia, a perda sanguínea é diferente. Claro, principalmente. O tipo de anestésico que você vai usar. Né? A equipe de anestesia tem que estar... tipo de droga, a dosagem da droga é muito complexo. Tudo é muito complexo. Né? E fora que é uma criancinha inocente que está precisando de você e é muito complexo. Medicina é lindo, mas a medicina que atua no inocente, para mim, ela é mais espiritual, você é mais vocacional. Você tem que ter uma sensibilidade, porque quando você aborda aqueles pais, você está recebendo o bem maior que eles têm, que é a vida do filho. Então você tem que ter o carinho de falar com aquela mãe. Às vezes o pai ou a mãe é ríspido com você, entender, porque não está sendo fácil o que eles estão passando, né? Você operar um bebezinho de meio quilo, né? Tem que ter uma meio quilo. Cabe na mão, assim. Cabe na palma da nossa mão. Então tem que ter uma destreza diferente, um material adequado, a maneira de manipular aquela criança é diferente. Então existe todo um carinho envolvido, uma sensibilidade, um cuidado maior com aquele ser que, como você disse, não teve quem escolher. O adulto pode escolher, aquela criança não. Então você tem que recebê-la com muito carinho, muita atenção, tem que transformar aquele momento cirúrgico num momento lúdico, brincar com ela. Tem umas que eu dou o meu celular para eles brincarem enquanto são anestesiados. Então às vezes a gente dá um brinquedinho para eles brincarem lá antes da cirurgia, para que aquilo não seja traumático para ela. É muito importante isso para o pós-operatório, porque você vai passar visita naquela criança. Então imagina você pegar uma criança, puxar do braço da mãe, dizer: "Ei, menino, vamos operar, fique quieto". É difícil. Ele não esquece de você. Vai traumatizar mesmo. Mas é muito bom, por exemplo, alguns pacientes da Santa Casa têm meu telefone pessoal. É muito importante receber uma mensagem assim: "Doutora, como a senhora está? A senhora está bem? Estava com saudade. Muito obrigada". É o melhor pagamento. É o agradecimento. Dinheiro nenhum paga isso. É isso. A gente está falando aqui com uma médica que trabalha com coração, que trabalha com emoção, com vocação. Eu me emociono de falar nisso, eu sou vocacionado, eu amo medicina. Nós vamos voltar daqui a pouco falando de cirurgia pediátrica com a doutora Suzane Maia. Essa médica que eu admiro muito porque a minha esposa faz anestesia para ela e me fala muito dela, como ela atua. Um beijo, voltamos daqui a pouco. Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo K. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo
para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso produto, das nossas coleções. Nós temos aqui, ó, nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina. Nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também. Ele é em couro, todo em couro. Super moderno, azul royal, na cor do verão aí. É uma cor que está bem presente na moda. Super confortável. Uma palmilha dentro de poliuretano. É muito, muito confortável mesmo. Nossos clientes adoram. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja. Nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. De volta à Saúde e Bem-Estar com a doutora Suzane Maia, cirurgiã pediátrica. No outro bloco quase que eu choro de emoção, de falar de medicina, falar de criança. Vamos falar então de patologias. Vamos. Aonde o cirurgião pediátrico atua? Para aquela pessoa que está lá na sua casa, vendo a Suzane agora, a doutora Suzane Maia, cirurgiã pediátrica, quais são as doenças mais comuns? Eu sei que é um livro muito grande, né? Desde o recém-nascido até o pré-adolescente, o adolescente, como você falou, o que vocês operam mais no dia a dia, Suzane? Bem, a gente divide geralmente por faixa etária, né? Certo. Os RNs, que são os recém-nascidos, a gente opera basicamente as malformações congênitas, né? São, por exemplo, na Santa Casa, a gente tem uma grande experiência com atresia de esôfago, que são crianças que nascem com ausência de parte do esôfago. O esôfago é aquele órgão que leva o alimento Isso. da boca até o estômago, nasce fechado, não pode se alimentar. O que vocês fazem? Gastrostomia? Não, depende do tipo de atresia de esôfago, cada uma tem um tipo de abordagem. Aquelas crianças que nascem com o intestino para fora, que são as famosas gastrosquises, né? Então, basicamente, os RNs Essas criancinhas que vocês operam com gastroquise, ausência da parede abdominal, vocês operam logo? Nasceu, operou. Isso é bom esclarecer para os médicos do interior que recebem essas crianças, né? Se você está acompanhando uma grávida, sabidamente portadora, que o filhinho dela é portadora de onfalocele ou gastrosquise, por favor, encaminhar na Santa Casa. Para a Santa Casa, que lá nós temos tanto a equipe da obstetrícia, que vai acolher essa gestante, como a nossa equipe da cirurgia pediátrica, né, que vamos atuar nessa malformação, né? É importante que ela nasça... Dá para saber disso já no pré-natal? No ultrassom. No ultrassom obstétrico mostra a malformação da parede abdominal. Pode ser ultrassom lá do interior, com uma qualidade difícil? Se tiver uma qualidade boa, dá para observar sim. Então o ideal é você que está lá no interior, lá em Curralinho, lá em Irituia, lá nos interiores do Pará, mais distante, que você tenha essa consciência, doutor que esteja aí fazendo pré-natal, fazendo ultrassom, encaminhe essa grávidazinha para a Santa Casa. Mas nasceu o neném com gastrosquise, e aí opera imediatamente, sai da barriga da mãe, já vai para o centro cirúrgico? Já vai para o centro cirúrgico, claro que uma avaliação pediátrica antes, claro. Se a criança tem condições, porque
a gente costuma dizer isso na cirurgia pediátrica. Infelizmente, uma malformação nunca vem sozinha. Infelizmente. Né? Então a gente precisa avaliar, por exemplo, nas gastrosquises, o que acompanha mais são as atresias intestinais. Então a gente precisa avaliar. Geralmente se a criança nasce com gastrosquise, o pediatra avalia na sala de parto, colhe exames, estabiliza a criança e logo em seguida nós operamos. Entendi. Né? É uma urgência. É uma urgência. Não, nem onfalocele, nem onfalocele, na gastrosquise são uma emergência. Fica as alças intestinais, cobre com uma compressa úmida, faz alguma Exatamente. coisa para proteger? Porque se você abordar essa criança, por exemplo, no interior, calce luvas estéreis, compressas estéreis, faça a compressa umedecida, não precisa encharcar, porque a criança perde muita temperatura pelas alças expostas. Então, se você encharcar muito de soro, pode causar uma hipotermia na criança. Então, você cobre com uma compressa úmida e mande imediatamente para Belém. Então, essa criança é operada logo em seguida que nasce, claro, devido às avaliações. A onfalocele, a gente pode esperar um pouquinho. Qual é a diferença de gastrosquise? A onfalocele, ela é coberta por uma membrana, por uma geleia. Então, as alças, teoricamente, estão mais protegidas. Por que esperar um pouquinho mais na onfalocele? Porque a patologia mais comum associada são as anomalias cardíacas. Então, tem crianças que nascem com umas anomalias cardíacas graves, inoperáveis. Então, a gente só vai dar uma qualidade de vida para aquele IRN. Então, é preciso fazer um eco cardíaco antes da gente operar as onfaloceles, para irmos com segurança para o centro cirúrgico com essa criança. Para não ter até uma complicação na anestesia. Exatamente. Não adianta operar a barriguinha e o coração. E a gente não ter sucesso na cirurgia, por outras malformações. Isso no RN, então vocês operam muito RN. Muito, porque muito. A Santa Casa é uma referência, então vocês recebem. A Santa Casa hoje tem uma média de 160 leitos de berçário. Quantas cirurgias mês, mais ou menos, a Santa Casa faz em pediatria? Vocês têm uma ideia? Mais ou menos de 200 a 300 cirurgias mês. A obstetrícia, geralmente, no último levantamento que a gente fez, gira em torno de 800 partos. Então, acaba oferecendo muito paciente para a gente. Vem do interior também? Vem muito paciente do interior. A Santa Casa recebe quase que o Pará inteiro. E o transplante em criança? Mudando assim o viés da nossa conversa. Fiquei sabendo, um passarinho me contou que está vindo um médico de São Paulo, dá treinamento para vocês em transplante renal e etc. Existe um especialista em transplante de criança? Existe. É isso? Existe, que é o Dr. Juvelino, de São Paulo. Paraense, né? Já está há muito tempo lá em São Paulo. Né? Está vindo fazendo treinamento com a gente, fazendo aquelas malformações complexas urinárias, ampliações vesicais, os mitrofanófis. Então, ele está dando treinamento que é para preparar essa criança para um transplante. Então, a gente precisa resolver todas as malformações que ela possa ter no futuro transplante. Falou, não vem só uma. Não vem só uma, infelizmente. Quando é urinária, por exemplo, nasce uma hipospádia, pode ter uma malformação renal? Pode ter uma malformação renal, exatamente. Entendi. Então, quando a criança chega para uma hipospádia, que é quando o orifício onde a criancinha faz xixi não está na ponta do pintinho, está em qualquer outra região, a gente tem que pesquisar alguma coisa, uma patologia renal, que ela pode vir associada. Então, por exemplo, os neuropatas que nascem com mielomeningocele, que são aqueles tumorzinhos na costa da criança. Então, são crianças que nascem também com malformação do aparelho urinário, que são os fortes candidatos para um transplante. Então, e vocês, então, vão ser preparados, agora vai ter essa equipe. Vai ter essa equipe. Preparada para fazer transplante renal no bebê. Isso. Na criança. Graças a Deus, a Santa Casa já está com a equipe de hemodiálise já montada. Eu vi o centro cirúrgico de vocês maravilhoso. Nosso centro cirúrgico, a gente foi agraciado, maravilhoso. Pará, realmente maravilhoso nosso centro cirúrgico. Comparável ao Albert Einstein, com câmera no foco. A gente está chegando lá, está caminhando. Eu acho que é isso que é importante. Está caminhando, está brigando. O doutor Eduardo, frente à nossa equipe, briga muito para melhorar, o doutor Eduardo Amoras. O que a gente tem hoje de ganho, graças a ele, muito ao trabalho dele. Está sempre procurando melhorar, estudando muito e abraçando isso, trazendo coisas novas pra gente. O Eduardo é um exemplo na pediatria, ele luta muito pela cirurgia de vocês e se destaca como lutador, né, com a sua humildade, com a sua simplicidade. Eu tive a honra de ser residente dele, né? Então aprendi muita coisa com ele. Ou seja, você que está em casa, você está vendo a doutora Suzane Maia falando sobre a Santa Casa,
Um abraço a todos os colegas da Santa Casa, vocês são heróis, eu admiro o trabalho de vocês, a minha esposa faz parte desse trabalho, ela diz que é o melhor local do mundo que ela trabalha, o único local que ela nunca largaria seria a Santa Casa. Se o governo, não vai falar isso para o governador, se não quiser pagar nada para ela, ela trabalha de graça, ela adora a Santa Casa. E eu queria dar parabéns realmente, Suzane, a Santa Casa é um ambiente bom de trabalho, né? Um ambiente legal, né? A gente vê as pessoas felizes. Apesar de não ter tantos recursos, hoje já tem um grande hospital do lado ali que está brotando, a Santa Casa é antiga, mas ela tem um amor, uma magia, um clima diferente. Você sente nisso também? Uma magia diferente ali na Santa Casa, um espírito, um ar diferente? Então, até o meu marido, que também é cirurgião, ele brinca assim, tu sai de qualquer lugar, menos da Santa Casa. E é verdade. Né? A gente sente um ar, uma vontade de ajudar o próximo, principalmente, vou falar, puxar a sardinha para o meu lado, da pediatria. Então, todo mundo envolvido, os técnicos, os enfermeiros, tudo em prol daquele serzinho que acabou de nascer. Então, a Santa Casa realmente, a parte da pediatria, ela é nutrida por amor. Entendi. E eu tenho orgulho de fazer parte daquele hospital. Poxa, que bom, isso é legal, a gente fica emocionado de falar com uma pessoa que trabalha com amor, com carinho. Nós estamos muito bem representados aqui no Pará, a cirurgia paraense. Um dia a gente vai contar a história aqui, né? Nós temos, historicamente, o Pará teve tem grandes cirurgiões de destaque nacional, de destaque internacional. Tivemos grandes cirurgiões do aparelho digestivo, no antigo Ofiloiola. Então, assim, o Pará, ele em cirurgia, ele está entre as principais representações a nível de Brasil e a nível de América Latina. O Brasil olha muito para o Pará assim, com orgulho, com respeito. Cirurgia cardíaca na década de 60 era um destaque no Pará. Cirurgia bariátrica, cirurgia pediátrica, a cirurgia cardíaca realmente foi muito bem feita no Ofiloiola na década de 60, 70, hoje já tem na Santa Casa, já tem na das clínicas, então hoje o Pará está cada vez melhorando mais o seu nível de medicina. Então, e as outras patologias que vocês atuam, Suzane, assim, no adolescente, as hérnias inguinais, as patologias mais grotescas, as mais diferentes? O que é mais comum que a gente vê são as hérnias inguinais, né? As hérnias umbilicais e as hérnias epigástricas. A criança também tem hérnia epigástrica, né? Então, quando ficar atento? Só que a hérnia inguinal na criança é diferente da do adulto. A hérnia inguinal na criança, ela é dita congênita. Então, é um defeito na formação daquele saco herniário, do peritônio. Certo. Então, a mãezinha que está em casa, que vê um abaulamento na região inguinal, o que é a região inguinal? A virilha da criança, deve procurar o cirurgião pediátrico. Você pode ter hérnias inguinais desde o bebê que nasce até adolescentes, crianças maiores. Né? Então, é importante observar isso. E o tratamento é só a cirurgia. A hérnia inguinal não desaparece. Então, tem algumas mãezinhas que falam, doutor, eu achei que tinha sumido, porque ele tinha quando era bebê e só veio aparecer depois com 4 anos. O que às vezes acontece? O defeito é pequeno e passa desapercebido. E aí, aquele pequeno abaulamento ali, exatamente, que com esforço piora, choro. E aí a criança vai crescendo, vai correndo, vai pulando e aquele, vamos dizer, elas dizem que reapareceu a hérnia, mas não a reapareceu. Já esteve ali, sempre esteve ali. Entendi. É uma cirurgia com baixo risco, né? Não é um baixo risco. É uma cirurgia rápida, segura e é tranquilo de se fazer. Então a gente está encerrando o nosso programa, infelizmente. Com certeza convidaremos novamente a doutora Suzane Maia para falar de cirurgia pediátrica. É um assunto bem legal. Eu gosto de pessoas que trabalham com a medicina dessa maneira, com amor, com carinho, com coração, como eu também faço. Eu acho que todo médico deveria fazer um teste psicológico antes. Olha, você só pode fazer medicina se você olhar para o próximo com o seu coração. Feche os olhos e olhe com o seu coração. Suzane, obrigado. Realmente. Eu que agradeço. Poxa vida. Você em casa acabou de ver uma boa entrevista, uma pessoa amável. Vá com a sua família hoje, faça a sua oração, agradeça a Deus pela sua saúde. Peça a Deus só saúde, não peça mais nada. A gente só precisa de saúde para sobreviver. Um beijo no coração, até domingo que vem. Boa tarde.